Meus queridos analisandos da vida, permita-me que eu o conduza hoje através dos corredores mais sombrios da psique humana, onde habita aquilo que consideramos imperdoável em nós mesmos. Você já se encontrou deitado em sua cama nas primeiras horas da madrugada, atormentado por aquela memória que insiste em retornar como um fantasma persistente, aquela ação, aquela palavra, aquela omissão que você repete incessantemente em sua mente, como se a repetição pudesse de alguma forma desfazer o que foi feito. Eu compreendo profundamente essa agonia, pois ao longo de décadas analisando as profundezas da alma humana, descobri que o auto-perdão não é uma questão de força de vontade ou bondade moral, mas sim um processo psicológico complexo, que envolve a integração de aspectos inconscientes da personalidade que foram cindidos e reprimidos. O que você está prestes a descobrir hoje revolucionará completamente sua compreensão sobre culpa, vergonha e redenção interior. Através da lente da psicanálise, revelarei como seus sentimentos de culpa aparentemente justos podem estar, na verdade, servindo a funções psíquicas primitivas que mantêm você aprisionado em padrões neuróticos de autopunição. Veremos como o superego tiranicamente exagerado se alimenta de sua autoperseguição, criando um ciclo vicioso que impede não apenas o perdão, mas também seu crescimento espiritual autêntico. Imagine por um momento como seria despertar amanhã livre dessa corrente invisível que o mantém acorrentado ao passado, capaz finalmente de canalizar toda essa energia psíquica atualmente desperdiçada em autorrecriminação para a criação de uma vida verdadeiramente significativa e espiritualmente elevada. Se este tema ressoa profundamente em seu coração, se você sente que estas palavras foram direcionadas especificamente para sua alma ferida, peço que deixe um comentário agora mesmo, escrevendo apenas "Eu compreendo". Este simples ato de reconhecimento criará uma ponte energética entre nós e permitirá que o processo de cura se inicie já neste momento. A culpa patológica, meus caros ouvintes, é fundamentalmente diferente da culpa saudável que nos guia moralmente. Quando examinamos através do microscópio psicanalítico, descobrimos que a incapacidade de perdoar a si mesmo está intrinsecamente conectada a traumas de desenvolvimento que ocorreram nos primeiros anos de vida. A criança pequena, em sua necessidade desesperada de manter o amor dos pais, internaliza mensagens de que ela é fundamentalmente má, defeituosa ou indigna de amor quando comete erros ou expressa impulsos naturais. Este mecanismo de defesa primitivo, que chamo de introjeção do objeto perseguidor, faz com que a criança prefira se culpar a admitir que seus cuidadores possam ser falhos ou inadequados. O resultado dessa dinâmica é a formação de um superego sádico que perpetua internamente as vozes críticas e punitivas do ambiente inicial. Este superego patológico não busca a orientação moral genuína, mas sim manter um senso ilusório de controle através da autopunição. A lógica inconsciente é perversa, mas compreensível. Se eu me castigo suficientemente, talvez possa prevenir futuras transgressões e, mais importante ainda, talvez possa finalmente merecer o amor que foi condicionado à minha perfeição. Observe como esta dinâmica se manifesta em sua vida diária, através de pensamentos automáticos de autocrítica, procrastinação como forma de autopunição ou a tendência a minimizar suas conquistas enquanto maximiza seus erros. Os sonhos frequentemente revelam a natureza dessa batalha interna. Pacientes que lutam com auto-perdão relatam sonhos recorrentes, onde são julgados por tribunais implacáveis, perseguidos por figuras autoritárias ou encontram-se em situações onde devem escolher entre salvar a si mesmos ou aos outros. Estes são os símbolos do inconsciente tentando processar e integrar a experiência traumática da culpa não resolvida. A repetição compulsiva destes temas oníricos indica que a psique está desesperadamente tentando encontrar uma resolução para este conflito interno. Você alguma vez parou para questionar profundamente se verdadeiramente
Se sente ouvido e compreendido nesta jornada tão dolorosa? Não me refiro apenas à compreensão superficial que encontramos nas conversas sociais cotidianas, mas sim aquele reconhecimento visceral de que outro ser humano realmente compreende a profundidade de sua luta interna. Porque preciso que você saiba que aqui, neste espaço que criamos juntos, sua experiência é não apenas válida, mas profundamente respeitada. Se você tem carregado o peso de algo que considera imperdoável, se tem se sentido isolado em sua culpa, como se fosse o único ser humano capaz de tamanha transgressão, peço que deixe um comentário agora, dizendo Meine Freude, eu preciso ser ouvido seguido de uma palavra que represente seu maior desafio atual com o auto-perdão. Pode ser Narvia, traição, negligência, míssil ou qualquer palavra que capture a essência de sua luta. Este ato de nomear e compartilhar tem um poder terapêutico imenso, pois tira o segredo das sombras onde ele se alimenta da vergonha e o traz para a luz da consciência, onde pode ser processado e integrado. Além disso, ao comentar, você estará permitindo que outros membros desta comunidade vejam que não estão sozinhos em suas lutas, criando uma rede de apoio mútuo que é essencial para o processo de cura. Agora, voltemos à nossa exploração das profundezas psíquicas, onde reside tanto a origem quanto a cura para esta condição. O trauma do abandono emocional, tão comum em nossa civilização moderna, cria uma ferida psíquica específica que se manifesta como incapacidade crônica de oferecer a si mesmo a compaixão que naturalmente ofereceria a outros. A criança que cresceu sentindo que deveria ganhar amor, através da performance perfeita desenvolve um padrão neurótico, onde qualquer falha é experienciada como evidência de sua fundamental indignidade. Este padrão se perpetua na vida adulta através do que denomino de menocompulsão à expiação, onde o indivíduo busca inconscientemente situações que confirmem sua crença inconsciente de merecimento de punição. Observe como isso pode se manifestar através da escolha de relacionamentos abusivos, autossabotagem profissional no momento do sucesso ou comportamentos de risco que servem como formas disfarçadas de autopunição. A análise de casos clínicos revela que indivíduos presos neste padrão frequentemente desenvolvem sintomas somáticos inexplicáveis, dores de cabeça crônicas, problemas digestivos, tensão muscular constante ou fadiga inexplicável. Estas são manifestações do que chamo de menoconversão somática da culpa, onde a tensão psíquica não resolvida encontra expressão através do corpo. O organismo, em sua sabedoria primitiva, tenta através da dor física purgar a dor emocional que a mente consciente não consegue processar adequadamente. Pesquisas contemporâneas em neurociência confirmam intuições que desenvolvi há mais de um século. A culpa patológica ativa as mesmas regiões cerebrais associadas à dor física, explicando por que dizemos que nossa consciência menos dói ou que carregamos um peso em nosso peito. O complexo de culpa primordial, enraizado na fase edipiana do desenvolvimento, cria uma associação inconsciente entre prazer e punição que contamina toda a experiência subsequente de alegria ou sucesso. A criança que foi punida por expressar desejos naturais ou que foi responsabilizada pelos problemas familiares desenvolve a crença de que sua própria existência é problemática. Esta dinâmica explica por que tantos indivíduos sabotam inconscientemente momentos de felicidade ou sucesso, como se não merecessem experimentar estados positivos. O mecanismo de defesa da formação reativa transforma um impulso natural para a autoaceitação em seu oposto, criando uma personalidade hipercrítica que encontra falhas mesmo nos atos mais nobres. A repressão de aspectos da personalidade considerados inaceitáveis cria aquilo que Jung posteriormente chamaria de sombra, mas que eu entendo como fragmentos cindidos do ego que retornam sob a forma de autorrecriminação compulsiva. Quando não podemos integrar conscientemente nossos impulsos mais primitivos ou selvagens,
Eles encontram expressão através da culpa que surge toda vez que agimos de forma que lembre, mesmo remotamente, estes aspectos rejeitados de nossa natureza. A pessoa que reprimiu sua agressividade natural pode se sentir esmagadoramente culpada por estabelecer limites saudáveis, enquanto aquela que negou sua sexualidade pode experimentar culpa devastadora por qualquer expressão de intimidade física. A dinâmica da identificação com o agressor explica como perpetuamos internamente os padrões de crítica e punição que recebemos externamente. A criança que foi severamente criticada ou punida desenvolve uma voz interna que replica exatamente estas dinâmicas, mas de forma ainda mais cruel porque agora vem de dentro. Esta voz interna crítica não está tentando nos proteger ou melhorar, mas sim manter a familiaridade psicológica com padrões conhecidos, mesmo que destrutivos. O sistema nervoso, em sua busca pela previsibilidade, preferirá a dor conhecida da autocrítica à incerteza de experimentar autocompaixão genuína. A transferência negativa que desenvolvemos conosco mesmos replica exatamente as dinâmicas disfuncionais de nossos relacionamentos primários. Se fomos criticados por figuras de autoridade, desenvolvemos uma relação interna, onde uma parte de nós assume o papel do crítico severo, enquanto outra parte permanece na posição da criança defendendo-se desesperadamente. Esta dinâmica interna consome quantidades enormes de energia psíquica que poderiam ser direcionadas para crescimento, criatividade e conexão espiritual autêntica. A observação clínica mostra que indivíduos presos neste padrão frequentemente experimentam uma sensação crônica de cansaço emocional, como se estivessem constantemente envolvidos em uma batalha interna invisível. O fenômeno da culpa sobrevivente, comum em indivíduos que experimentaram eventos traumáticos ou que alcançaram sucesso que outros em sua família de origem não conseguiram, cria uma forma particularmente insidiosa de autoperseguição. A parte inconsciente da psique desenvolve a fantasia de que seu sucesso ou sobrevivência de alguma forma causou dano a outros, criando uma necessidade compulsiva de se autopunir para mera equilibrar esta injustiça percebida. Este mecanismo explica por que muitas pessoas sabotam suas próprias conquistas ou se sentem profundamente desconfortáveis com reconhecimento ou elogio. A compulsão à repetição, um dos conceitos mais fundamentais da psicanálise, mantém indivíduos presos em ciclos de comportamento autodestrutivo que confirmam suas crenças inconscientes sobre merecimento de punição. O indivíduo recria inconscientemente situações que validam sua narrativa interna de indignidade, interpretando eventos neutros como evidência de sua fundamental deficiência moral. Esta tendência à confirmação viés opera tanto na seleção de experiências quanto na interpretação dos eventos, criando uma realidade autorreforçadora, onde o perdão parece não apenas impossível mas inadequado. Agora, permita-me introduzir os princípios fundamentais da abordagem psicanalítica para o desbloqueio espiritual através do auto-perdão autêntico. O primeiro princípio envolve o que denomino de arqueologia da culpa, um processo sistemático de escavação das camadas históricas de experiência que cristalizaram na incapacidade atual de perdoar a si mesmo, através da análise de sonhos, associações livres e exploração de memórias primitivas, começamos a identificar os eventos formativos que estabeleceram os padrões neuróticos atuais. Este processo não busca culpar os outros ou excusar comportamentos destrutivos, mas sim compreender as origens psicológicas da dinâmica atual para que possa ser conscientemente modificada. O segundo princípio fundamental é a integração dos opostos, onde aprendemos a manter simultaneamente a consciência de nossos erros genuínos junto com a compreensão compassiva das circunstâncias psicológicas e históricas que contribuíram para estes erros. Esta é uma tarefa psicológica sofisticada que requer o desenvolvimento da capacidade de pensar dialeticamente, mantendo múltiplas perspectivas simultaneamente, sem colapsar
em posições simplistas de autocondenação total ou autorjustificação defensiva. Práticas contemplativas antigas, como a meditação budista da compaixão amorosa, operam através de mecanismos psicológicos similares aos que desenvolvi na técnica da interpretação dos sonhos, ambas visando a integração consciente de conteúdos previamente inconscientes. O terceiro elemento essencial é o que chamo de resignificação transferencial, onde a relação consigo mesmo é gradualmente transformada de uma dinâmica de autoridade punitiva para uma de orientação compassiva. Este processo frequentemente requer a experiência corretiva de relacionamentos externos, onde podemos experienciar a aceitação incondicional, apesar de nossas imperfeições, permitindo que internalizemos novas formas de autorrelacionamento. A técnica da análise das resistências ao auto-perdão revela os mecanismos inconscientes específicos que mantêm o indivíduo aprisionado em padrões autopunitivos, permitindo intervenções precisas e eficazes. A prática da menodissociação observadora, desenvolvida através de técnicas que combinam insight psicanalítico com práticas meditativas tradicionais, permite que criemos espaço psicológico entre nossos pensamentos críticos e nossa identidade essencial. Esta capacidade de observar nossos processos mentais sem nos identificarmos completamente com eles é fundamental para quebrar os ciclos compulsivos de autorrecriminação. Quando podemos reconhecer: esta é a voz do meu superego patológico falando, ao invés de aceitar automaticamente estas vozes como verdades absolutas, criamos a possibilidade de escolha consciente sobre como responder a nossos próprios processos internos. A análise dos mecanismos de defesa específicos que operam na incapacidade de auto-perdão revela padrões fascinantes que iluminam a natureza profunda desta condição. O mecanismo da projeção reversa, onde atribuímos aos outros a capacidade de perdão que negamos a nós mesmos, cria uma divisão artificial entre nossa humanidade imperfeita e a humanidade dos outros. Frequentemente ouço pacientes dizerem: eu posso perdoar qualquer pessoa por qualquer coisa, exceto a mim mesmo, sem reconhecer que esta aparente virtude é, na verdade, uma forma sofisticada de negação de sua própria dignidade humana fundamental. A racionalização intelectual do sofrimento, através de filosofias espirituais mal compreendidas, pode se tornar outro obstáculo ao perdão genuíno. Quando alguém abraça conceitos como Meina ou lições da alma, de forma rígida, pode estar inconscientemente utilizando estas ideias para justificar a perpetuação de sua autopunição. A verdadeira compreensão espiritual sempre conduz à compaixão, nunca à crueldade refinada disfarçada de crescimento espiritual. A fantasia inconsciente de onipotência, paradoxalmente presente em indivíduos que se sentem impotentes diante de sua culpa, manifesta-se na crença grandiosa de que seus erros são únicos em magnitude ou consequência. Esta inflação narcísica às avessas mantém a pessoa presa em uma posição psicológica especial, onde suas transgressões são consideradas categoricamente diferentes e mais graves que as de outros seres humanos. Reconhecer nossa humanidade comum, incluindo nossa capacidade compartilhada para erro e falibilidade, é frequentemente mais aterrorizante que manter a posição inflada de mecador especial. O masoquismo moral que emerge desta dinâmica transforma até mesmo os ensinamentos espirituais mais elevados em instrumentos de tortura psicológica, onde a pessoa busca inconscientemente validação para seu sofrimento ao invés de genuína libertação. A técnica da regressão terapêutica controlada permite acesso consciente às memórias e experiências que estabeleceram os padrões atuais de autoperseguição, criando oportunidades para a reparentalização interna, onde podemos oferecer à nossa criança interior ferida a compreensão e compaixão que não recebeu originalmente. Este processo não envolve reviver traumaticamente experiências passadas, mas sim criar um diálogo consciente entre nossa parte adulta integrada
e os aspectos mais jovens de nossa psique que permanecem presos em dinâmicas primitivas de culpa e vergonha. O desenvolvimento da mena testemunha interna compassiva representa o objetivo final deste trabalho terapêutico, a criação de uma instância psíquica que pode observar tanto nossos erros quanto nossos esforços de crescimento com a sabedoria amorosa de um pai ideal. Esta testemunha interna não minimiza a realidade de danos causados ou responsabilidades genuínas, mas coloca estas realidades dentro de um contexto mais amplo de compreensão sobre a condição humana e os processos de desenvolvimento psicológico. Quando esta instância está suficientemente desenvolvida, o auto-perdão deixa de ser um ato de força de vontade e se torna uma expressão natural de autocompaixão madura. A integração final envolve o que denomino de sublimação regenerativa, onde a energia psíquica anteriormente aprisionada em ciclos de culpa e autopunição é liberada e redirecionada para atividades criativas, conectivas e espiritualmente significativas. Indivíduos que completam este processo frequentemente relatam não apenas alívio de sua culpa patológica, mas um senso renovado de propósito e vitalidade, como se tivessem recuperado partes perdidas de si mesmos. A capacidade de perdoar verdadeiramente a si mesmo paradoxalmente aumenta, ao invés de diminuir, a responsabilidade ética genuína, pois remove as distorções neuróticas que interferiam com o discernimento moral claro. Em conclusão, meus queridos companheiros, nesta jornada de autodescoberta, o auto-perdão autêntico não é um ato único de amnistia emocional, mas sim um processo contínuo de integração psicológica que libera você de prisões inconscientes construídas na infância e mantidas por mecanismos de defesa obsoletos. Quando você compreende que sua incapacidade de perdoar a si mesmo é um sintoma de traumas de desenvolvimento não resolvidos ao invés de evidência de sua fundamental indignidade, o caminho para a liberdade se torna claro. A transformação que resulta deste trabalho não apenas cura a ferida da culpa patológica, mas restaura sua capacidade natural para a alegria, criatividade e conexão espiritual autêntica que são seus direitos inatos como ser humano. Reconheço profundamente quão desafiadora pode ser esta jornada de autoexploração e cura. Você não precisa percorrer este caminho sozinho, e, na verdade, o isolamento frequentemente perpetua exatamente os padrões que estamos tentando transformar. Este canal existe como um farol de esperança e compreensão para aqueles que estão prontos para se libertar das correntes invisíveis do passado. Quando você se inscreve, não está apenas acessando conteúdo educacional, mas se juntando a uma comunidade de indivíduos corajosos que escolheram enfrentar suas sombras internas em busca de libertação autêntica. Cada vídeo que publico é cuidadosamente elaborado para oferecer tanto insight teórico quanto ferramentas práticas que você pode aplicar imediatamente em sua própria jornada de autocompaixão. Se este conteúdo ressoou com algo profundo em sua alma, se você sente que finalmente encontrou alguém que compreende a complexidade de sua luta interna, por favor, registre sua presença nesta comunidade, inscrevendo-se agora e deixando seu like neste vídeo. Lembre-se, cada passo que você dá em direção à autocompreensão e auto-perdão não apenas cura suas próprias feridas, mas contribui para a cura coletiva de nossa humanidade compartilhada. Sua coragem para enfrentar suas sombras internas é um presente não apenas para você mesmo, mas para todos aqueles cujas vidas você toca.